Dou as boas-vindas a todos. Serviço analítico em contato system.guru.markets. Vamos começar com dados resumidos da empresa. Se você estiver interessado, pode pausar o vídeo. Você pode considerar todos os parâmetros da corporação em questão com mais cuidado. Veremos os principais indicadores fundamentais da empresa Gemaba ADR, ticker em GMAB. Esta revisão foi criada com base em dados de 18 de março de 2025. De acordo com a classificação Guru.markets, empresa Gemaba ADR pertence à subcategoria Câncer General. 144 empresas participam da análise, e isso é muito representativo. Veremos as decisões tomadas no final deste vídeo. O resultado geral da empresa é em 8 em 10 pontos. O resultado médio da subcategoria é em menos 1,7 pontos. Se você olhar de forma ampla, dentro do mercado em geral, podemos notar que o resultado médio do mercado como um todo é de 1,9 pontos. Contra uma pontuação de 8 pontos para Gemaba ADR. Comparar a dinâmica do preço das ações de uma empresa Gemaba ADR e ações de subcategoria. Podemos ver que nos últimos 12 meses o estoque Gemaba S mostrou dinâmica de menos 33,6%. Contra a dinâmica dos preços na subcategoria de 16,5%. Isso definitivamente não significa nada, mas você precisa observar esse fato. Capitalização de mercado da empresa Gemaba ADR é de US$13,23 bilhões. Com uma capitalização de mercado da subcategoria de US$146 bilhões. Gemaba S responde por uma participação de 9,043% e é uma das médias empresas da subcategoria. A capitalização do balanço da empresa é de US$5,09 bilhões. E a capitalização da subcategoria é de US$56 bilhões. Gemaba S constitui uma participação de 9,164%. Comparando as ações ocupadas em bolsa e a capitalização do balanço, podemos observar o seguinte. Participação ocupada Gemaba ADR na subcategoria em caso de avaliação de capitalização de mercado é de 9,043%. A capitalização do balanço é de 9,164%. Isso é 1% a mais do que a parcela do valor de mercado. A avaliação da participação de mercado da empresa e capitalização de balanço da subcategoria em bom, 1 ponto. As obrigações de dívida da organização totalizam US$0,153 bilhão. Passivos financeiros ao valor contábil equivalem a 3% do patrimônio líquido. Resultado no nível de endividamento da empresa em muito bom, 2 pontos. A relação entre preço de mercado e lucro da empresa é de 11,7. A média na subcategoria é 0, o que é significativamente melhor do que na subcategoria. A avaliação do indicador valor de mercado em relação ao lucro da empresa em comparação com empresas da subcategoria é muito bom, 2 pontos. O lucro dos últimos 12 meses foi de US$1.133 milhões. Os lucros projetados para os próximos 12 meses são provisoriamente esperados em US$1.139 milhões. O que é 0,5% a mais do que o valor atual. A avaliação dos lucros futuros projetados em comparação com empresas da subcategoria. Bom, 0,5 pontos. A relação valor-receita da empresa é de 4,2. A média da subcategoria é 7,6, o que é 45% inferior à da subcategoria. A avaliação do valor de mercado da empresa em relação ao seu faturamento em comparação com os indicadores da subcategoria. Bom, 0,5 pontos. A receita dos últimos 12 meses foi de US$3.120 milhões. A receita projetada para os próximos 12 meses é provisoriamente estimada em US$3.140 milhões. 1% a mais do que agora.
Avaliar o desempenho dos volumes de vendas futuros projetados em comparação com o desempenho das empresas da subcategoria. Bom, 0,5 pontos. A margem é de 36,3%, com a média da subcategoria menos 65,5%. A diferença entre a média da subcategoria e o desempenho da empresa é de 101,8%. A avaliação da marginalidade em comparação com os indicadores das empresas da subcategoria em bom, 0,5 pontos. A participação da empresa por número de empregados na subcategoria é de 5,792%, que é 56% menor que a participação na capitalização de mercado. Isso reflete o desequilíbrio do preço de câmbio atual da empresa Gemaba ADR, em vez de reavaliação. O valor do capital de mercado por funcionário da empresa é igual a $4.929.000, enquanto na subcategoria são $3.157.000. A diferença entre a média da subcategoria e o desempenho da empresa é de 56,1%. Estimativa do valor do capital da empresa por funcionário em comparação com os indicadores da subcategoria. Tolerável, 0 pontos. O valor do lucro por funcionário é de $422,2 mil. A média da subcategoria é de menos $271,7 mil. A diferença entre a média da subcategoria e o desempenho da empresa é de $694 mil. Estimativa do lucro por funcionário em comparação com os indicadores das empresas da subcategoria. Bom, 0,5 pontos. O volume de vendas da empresa por funcionário é de $1.163 mil. Na subcategoria $415 mil. A diferença entre a média da subcategoria e o desempenho da empresa é de 180%. Estimativa da receita por funcionário individual em comparação com os indicadores das empresas da subcategoria. Bom, 0,5 pontos. O volume de transações de vendas corresponde a 0,4%, sendo a média da subcategoria de 7,3%. Esta é uma avaliação do possível risco de uma pequena compressão. Indicador RSI 14 mostra um nível de 45% para a empresa Gemaba RS, enquanto na subcategoria esse nível é de 50%. Potencialmente, as ações da subcategoria são avaliadas aproximadamente da mesma forma que as ações Gemaba RS. O preço atual das ações da empresa é de aproximadamente $20,79. O preço-alvo consensual para as ações da empresa é de aproximadamente $31,75. A diferença entre o preço real e a previsão de consenso é de aproximadamente 53%. Vamos para a tabela de pedidos, ela está disponível, um link para ela está no comentário fixado. A tabela de pedidos contém todas as decisões tomadas publicamente nesta temporada pelo Sistema de Informações e Referência de Avaliação de Ações Guru.markets. O acesso à tabela de pedidos é gratuito e aberto, link no comentário fixado. Como resultado da avaliação de títulos Gemaba ADR. Sistema de Avaliação de Informação e Referência Guru.markets. A seguinte decisão foi tomada. Abra um acordo de compra a um preço de cifrão 20,8. A avaliação da empresa foi realizada com base no modelo de avaliação, índice de Akin. O take profit está definido em 22,73. Stop loss está definido em 18,87. Caso a ordem não seja fechada por take profit ou stop loss, então a ordem é fixada de forma independente com base nos resultados da negociação em 17 de abril de 2025. Ou no último dia útil anterior a esta data. Relógio, em VSTM, será uma ordem de venda de equilíbrio.
Um vídeo sobre a ordem de balanceamento será ou já foi publicado no canal. Ao fechar uma das ordens, a principal ou de equilíbrio, a segunda ordem é fechada ao preço real. Obrigado a todos por assistirem este vídeo e por usarem o sistema de informação Guru.markets.